Meus amados, a paz do Senhor a todos. Desde já eu venho agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder dividir com os irmãos uma palavra que eu tenho meditado, que eu tenho lido, uma palavra que tem falado muito ao meu coração. E eu gostaria de dizer para os irmãos que é sempre uma satisfação poder ler a palavra do Senhor e poder dividir, compartilhar esse alimento com os irmãos, porque o Senhor, ele me concede o alimento e eu pego e divido o alimento com os irmãos. E eu estou aqui nesta manhã no chamado quarto de guerra, porque é aqui onde eu leio a Bíblia, onde eu estudo a palavra do Senhor, onde eu oro, eu busco uma intimidade com o Senhor. E nesta manhã, não diferente às outras manhãs, eu comecei a ler a palavra do Senhor, comecei a meditar na palavra do Senhor e eu resolvi dividir com os irmãos aquilo que eu estou lendo, né? Estou meditando João, capítulo 4, né, que fala da mulher samaritana, um texto que João registrou, e nesse texto, nesse capítulo 4, nós temos várias mensagens aqui nesse texto, várias. No mínimo ali, umas 4 mensagens nós podemos tirar desse capítulo aqui. Se os irmãos pegarem todo o capítulo 4 e lerem e meditarem, os irmãos verão que nós temos ali no mínimo, umas 4 mensagens poderosas que certamente falarão aos nossos corações. Mas eu quero deixar uma meditação para a vida dos irmãos sobre o testemunho. Uma das mensagens contidas nesse capítulo é exatamente o testemunho, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Então eu escolhi o versículo 35 do capítulo 4 de João, que vai nos dizer assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor em reverência à palavra do Senhor, em reverência ao nosso Deus. Amado Deus, nós oramos ao Senhor, nós já te glorificamos. Mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra lida. Meu Deus, nós te exaltamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias de podermos ler, meditar na tua palavra. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque sabemos que o alimento da nossa alma vem da tua palavra. Meu Deus, e nós necessitamos diariamente desse alimento, Pai querido. E nós sabemos também, ó Deus, que ao anunciarmos a tua palavra, não somos nós que estamos falando, porque de nós mesmos nós não temos nada. Meu Deus, nós cremos pela fé que toda vez que abrimos a nossa boca para poder falar da tua palavra, nós sabemos que é o teu Espírito Santo quem fala. É o teu Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Por isso nós lhe pedimos, ó Deus, para que mediante esta palavra, o teu Espírito Santo possa falar aos corações de todos aqueles que ouvirão, ó Deus, esta mensagem. E que a tua graça e o teu amor seja derramado sobre as nossas vidas. Pai querido, nos ensina, meu Deus, um pouco mais sobre o testemunhar, meu Deus, porque nós que servimos ao Senhor, nós precisamos testemunhar do Senhor a cada dia mais, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E além de tudo que o Senhor tem nos feito, o Senhor tem nos dado o principal de todas as bênçãos, que é a salvação através de Cristo Jesus. Exaltado seja o teu nome. Nós assim oramos, já te glorificando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, João ele vai nos relatar no capítulo 4 uma passagem que vai falar sobre a mulher samaritana, né?
uma mulher de raça impura, não era judia, era uma mulher de raça mestiça, porque no momento, no período em que os assírios venceram o povo de Israel, que os levaram cativos para a Babilônia, nesse mesmo período, eles enviaram povos, enviaram nações que não eram judias para colonizar Israel e para poder ajudar Israel em relação ao povo remanescente, aquele povo que ficou lá em Israel, que não foi levado ao cativeiro. E o interessante é que muitos desse povo, desses judeus remanescentes, fizeram aliança com esse povo que foi designado para Israel, para ajudar a colonizar Israel. Então eles fizeram casamentos, se casaram entre si e surgiram assim um povo, podemos dizer, um povo mestiço, um povo de raça impura, que não eram judeus puros. Portanto, aqueles judeus remanescentes que não fizeram aliança com esses povos, essas nações que não eram judias, eles então não aceitavam esses casamentos, eles não aceitavam essa raça que surgiu, esse povo que surgiu. Então, por consequência a isso, havia então um certo distanciamento, podemos dizer assim, entre os samaritanos e entre os judeus. Tanto é que a palavra de Deus vai nos ensinar, João ele escreve, deixa bem claro, que no momento em que Jesus ele entende que os fariseus eles ouviram falar que Jesus ele fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus não batizava, mas quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus, ao entender isso, ao ouvir isso dos fariseus, ainda não era o momento de confrontá-los, não era o momento de bater de frente com os fariseus. Jesus, então, ele se retira da Judéia e vai para a Galiléia. E nesse percurso aí, era necessário Jesus passar por Samaria. Olha que interessante. Era necessário passar por Samaria porque era uma rota mais curta. E por ser uma rota mais curta, Jesus assim o fez. E Jesus então ele saiu da Judéia para a Galiléia, mas ele pegou o percurso por Samaria, ele passou por Samaria. E havia ali em Samaria um poço chamado Poço de Jacó, é uma herança que Jacó havia deixado para José, seu filho. E Jesus, cansado do caminho, ele se assentou ali junto a esse poço. E o interessante é que nesse poço aí, quando Jesus ele estava cansado, que ele se assentou ali para descansar, os discípulos se retiraram de perto de Jesus, eles foram até a cidade para poder comprar comida, e nesse período chega perto de Jesus uma mulher, dita aqui no texto, no título do capítulo, como uma mulher samaritana. Ela chega até Jesus e ali então começa um diálogo. Olha que interessante. Jesus puxa a conversa com a mulher samaritana. É ele quem inicia a conversa com essa mulher samaritana. Então Jesus ele diz assim para a mulher: dai-me de beber, porque Jesus ele viu que aquela mulher tinha ido buscar água. Então inicia-se ali uma mensagem extraordinária que mudaria por completo a vida daquela mulher e a vida dos samaritanos. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que quando Jesus ele pede àquela mulher dar-me de beber, aquela mulher, por ser samaritana, por ser de raça impura, por não ser judia legitimamente, assim, de raça
pura, ela diz para Jesus assim: mas como me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, o Senhor sendo judeu? Jesus ele não tinha tempo para poder discutir culturas regionais, coisas que não levariam a lugar nenhum. Aquilo ali era coisa do homem. Jesus ele não tinha tempo a perder com aquelas culturas ali não. Então Jesus ele disse bem assim: ah, se você conhecesse a Deus e se você conhecesse quem te pede água, você lhe pediria e ele te daria água, mas ele te daria a água da vida, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus ele ofereceu a água viva para aquela mulher, a princípio aquela mulher não entendeu o que Jesus quis dizer. Ela não compreendeu. Então Jesus ele deixou a conversa fluir, porque veja bem, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, o processo de santificação, de separação, né? Ou seja, o processo de salvação, nós temos que entender isso. Ela não vem imediatamente, não. É por isso que na maioria dos cultos, na maioria das vezes que nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós fazemos o apelo, que a pessoa levanta a mão, aceita Cristo, amém, louvado seja o nome do Senhor, ele aceitou a Cristo. Aquela ali foi a primeira parte, nós podemos dizer a primeira fase da vida espiritual daquela pessoa, né? Nasceu de novo, aceitou a Cristo. Então, no decorrer da vida daquela pessoa, a partir do momento que ela aceitou a Cristo, que ela levantou a mão, aceitou a Cristo, ela vai entrar num período chamado de santificação. E esse período, muitas das vezes, ele demora. Para alguns pode ser muito rápido, mas para a maioria é um período demorado, porque o período de santificação é um processo. E é um processo diário, porque a santificação é a separação das coisas desta vida, do mundo, para as coisas do Senhor. É você a cada dia morrer para o pecado e viver para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. É você deixar de fazer as coisas desse mundo e fazer as coisas do Senhor, viver para o Senhor. Você passa a excluir o mundo e você passa a incluir Jesus na sua vida por completo. Isso chama-se período de santificação. Pois bem, então, quando aquela mulher entendeu isso, quando ela entendeu que Jesus ele quis dizer isso, foi a mensagem que Jesus disse para aquela mulher, porque quando Jesus ele pede a água para aquela mulher, inicia-se assim uma mensagem que transformaria por completo a vida daquela mulher. Então, quando ela compreendeu, que ela entendeu o que Jesus quis dizer com a água que ele pedira àquela mulher, quando ela entendeu que Jesus ele só pediu a água para iniciar uma conversa, porque na verdade era Jesus quem estava oferecendo e que tinha o desejo de oferecer a água para aquela mulher, mas não aquela água lá, que aquela água não mataria a sede daquela mulher, ela não dessedentaria a sede daquela mulher, mas sim a água que Jesus tinha a oferecer, sim. Aquela água, sim, dessedentaria a sede da alma daquela mulher para toda a eternidade. Meus irmãos, quando ela entendeu e quando ela percebeu o que Jesus realmente quis oferecer para ela, o interessante é que o texto vai nos dizer que ela, de imediato, reconheceu Jesus como profeta. Lembra quando eu disse que quando as pessoas aceitam a Cristo, levantam a mão em um apelo, quando nós
convidamos uma pessoa para vir a Cristo, a pessoa aceita e depois ela passa por um processo de santificação, foi exatamente isso que aconteceu na vida daquela mulher. Ela entendeu, ela percebeu que ela estava conversando com um profeta porque ela já sabia, ela já tinha ouvido falar de Jesus. E é assim que acontece quando nós aceitamos a Cristo. Nós ouvimos falar de Cristo e o aceitamos. Só que o período de santificação, como eu disse, leva um tempo. É diariamente, é todos os dias. Então ele leva um tempo para a santificação. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Esse período que ela conversou com Jesus, que Jesus dialogou com ela, né? Que Jesus explicou para ela sobre a água, a fonte da vida, e que a convenceu que aquele poço, a água daquele poço ali, não ia dessedentar a sede da alma daquela mulher, somente a sede do corpo físico. No momento que ela entendeu isso, que ela reconheceu que Jesus era um profeta, ela disse: Senhor, onde tens essa água viva? Dai-me dessa água viva. E Jesus, então, ele oferece a ela uma água que faria nela uma mudança extraordinária na vida dela. Traria salvação para a vida dela. Enquanto aquela mulher, ela achou que Jesus estava falando de uma água física, uma água que era recolhida através da água da chuva, do orvalho, que era contida ali dentro daquele poço ali, uma água que dessedentaria somente a sede física. Jesus oferece a água viva. Jesus, ele se mostra como a fonte da água viva, aquela fonte que jorra para a vida eterna. Jesus oferece a ela a salvação. Jesus se revela a ela como o Messias. Jesus oferece a ela Deus, a vida eterna. E no momento que ela entende isso e que ela aceita isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que ela deixa o seu cântaro e ela vai correndo até a cidade, vai dizer lá aqueles homens da cidade lá: venham, vejam um homem que me disse tudo. Sabe o que Jesus disse para ela? Jesus não lançou no rosto dela os pecados dela, não. Jesus a convenceu do pecado. Olha como que Jesus falou com aquela mulher: vai lá e chama o teu marido e venha cá. E aquela mulher disse assim: não, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela assim: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus, ela convence aquela mulher do pecado. Meus amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo um período onde muitos que se dizem crentes, que servem ao Senhor, muitos estão perdendo a oportunidade de ganharem almas para o reino de Deus, porque ao invés de pregarem a palavra da forma correta e convencer, permitirem que o Espírito Santo convençam as pessoas do pecado através das suas pregações, elas lançam na cara das pessoas os seus pecados. Elas condenam, elas criticam, elas julgam. É assim que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, nós temos que pisar em ovos quando se diz respeito a crentes, porque o mínimo de erro que nós cometemos, alguém vai lançar em nossa cara, em nosso rosto, o nosso pecado, o nosso erro, vai nos condenar, vai nos julgar, e não foi isso que Jesus fez, não foi esse o intuito de Jesus ali naquele diálogo com aquela mulher, não. Jesus, ele foi
convencer aquela mulher do pecado. E o interessante é que quando Jesus ele convence aquela mulher do pecado, que ela reconhece Jesus como profeta, que Jesus ele se apresenta como Messias da linhagem judaica, puramente judeu, e ela aceita. A palavra de Deus vai dizer que ela deixa o seu cântaro e ela vai à cidade testemunhar. Ela vai dizer, venham ver aquele que me disse tudo o que tenho feito, aquele que me convenceu do meu pecado, aquele que não me condenou, que não me criticou, que não me julgou, mas ele me convenceu do pecado. Então venham ver ele. E a palavra de Deus vai dizer que pelo testemunho daquela mulher, muitos samaritanos se converteram ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que aqueles homens foram até Jesus. E o interessante que eles foram até Jesus através do testemunho daquela mulher. É assim que acontece. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós passamos a testemunhar. Meu irmão, e nós só vamos ganhar vidas para o reino de Deus quando testemunhamos. Não é quando nós jogamos na cara do próximo o pecado dele, não. Nós vamos anunciar a Jesus, testemunhando da salvação que Jesus pode nos dar, e através do nosso testemunho, quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo, não somos nós, não sou eu, não é você. Nós não temos essa autoridade, não. E louvado seja o nome do Senhor, que muitos foram lá ver Jesus, ainda pediram Jesus para que ficassem com ele, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus ficou 2 dias ali ainda, e muitos mais creram em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que muitos chegaram até aquela mulher e disseram assim, já não é mais pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos visto e ouvido Jesus e cremos nele como Salvador e como Messias. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do testemunho é desta forma que acontece. Quando nós testemunhamos, vidas se convertem ao Senhor. Não quando nós condenamos ou jogamos o pecado no rosto, lançamos o pecado no rosto de alguém, não. É quando nós testemunhamos da salvação que o Senhor nos deu. No momento em que Jesus nos convenceu do pecado, que nós o aceitamos, passamos por um processo de santificação. O nosso testemunho, ele é sempre verdadeiro, porque não há julgamento, não há condenação. Não é isso que Jesus veio fazer. Se Jesus ele quisesse, ele tivesse um intuito de julgar, de condenar, Jesus ele não teria morrido lá na cruz do Calvário pela minha vida e por sua vida, não. Meus irmãos, nós já teríamos sido condenados há muito tempo. Jesus não perderia o seu tempo de sair da eternidade, se fazer homem, se fazer carne e morrer no meu lugar e no seu lugar, não. Jesus ele não veio condenar, ele veio salvar o homem, ele veio convencer o homem do pecado e veio salvá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Então foi isso que aconteceu aqui nesta passagem. Só resumindo para terminar. Jesus ele teve um diálogo com aquela mulher, ele iniciou um diálogo com aquela mulher, ele permitiu que aquela mulher esclarecesse tudo, toda a sua vida para Jesus, no sentido de confessar o seu pecado ao Senhor. Jesus então ele concedeu a ela o perdão do seu pecado, dos seus pecados, a convenceu dos seus pecados e deu a ela a oportunidade de testemunhar de Jesus. E através do testemunho de uma pessoa convencida do pecado, através do testemunho de uma pessoa perdoada dos seus pecados, ela conseguiu alcançar outras vidas para o reino do Senhor. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Meus amados, se nós olharmos ao nosso redor, certamente nós veremos pessoas, vidas que necessitam de ouvir a verdade,
Mas quem vai falar a verdade é o Espírito Santo. Nós seremos os instrumentos, mas quem irá falar é o Espírito Santo. Se nós olharmos ao nosso redor, certamente nós veremos pessoas que serão alcançadas pelo poder da palavra. A palavra que convence o homem do pecado. Muitos vão arrumar uma desculpa dizendo: os meus familiares, os meus amigos, as pessoas que eu conheço não estão prontas para ouvirem a palavra, não estão prontas para se converterem, para aceitarem a Jesus. Meu irmão, não condena não, não critica não, não julga não, não olha o pecado do teu irmão, do teu próximo não. Anuncia a palavra do Senhor a todo momento, porque quem vai convencer as pessoas do pecado é o Espírito Santo. E certamente, tanto aqueles que semeiam a palavra, quanto aqueles que colhem as vidas para o reino de Deus, se alegrarão, porque essas pessoas, essas vidas que Deus tanto ama, certamente serão alcançadas pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Eu espero que eu tenha contribuído da forma correta com essa pequena mensagem. E em nome de Jesus eu espero que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos e que o Espírito Santo ele possa completar aquilo que realmente é necessário a ser completo no coração de todos aqueles que necessitam de ouvir a verdade, serem libertos do pecado, convencidos do pecado e alcançados pelo Senhor. Eu quero pedir aos irmãos para que nos ajudem a curtir o vídeo, a se inscreverem no canal para poder nos dar mais liberdade para postarmos mais vídeos e que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor possa abençoar a tua vida e a tua família para a honra e glória do nome do Senhor. Eu desejo a todos um bom domingo e a paz do Senhor a todos.